Olá, estamos aqui no episódio número 12 do Direito em Pauta, o podcast do JusConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL, do terceiro ano da graduação. Eu sou Francisco Serino. E eu sou Pedro Nishimura, do terceiro ano da graduação, e a pauta de hoje é como funciona o direito internacional. Em um mundo cada vez mais interligado pela globalização, entender as regras jurídicas que regem as relações entre Estados, conflitos armados e a aplicação de sanções é fundamental. Hoje vamos explorar os pilares legais que sustentam a ordem global. Para isso, nesse episódio, iremos conversar com Cláudio Moreno, graduado em Direito, mestre em Direito pela Univem e doutorando em Direito Internacional e Comparado pela USP, professor de Direito Internacional Privado da UEL e atualmente exerce a chefia do Departamento de Direito Privado. Professor, é uma honra recebê-lo. Muito obrigado, agradeço o convite para conversar com vocês sobre esse tema, um tema tão importante, tão atual, e estou à disposição aqui para os questionamentos que forem feitos aí. Antes de mergulharmos em temas específicos, é fundamental entendermos a base. Professor, o que é o direito internacional e como ele funciona na prática? Por exemplo, como normas criadas por estados soberanos conseguem regular questões tão complexas como conflitos armados ou cooperação ambiental? Bom, é interessante a tua pergunta, Pedro, porque a maioria das pessoas tem uma visão falha do que seja esse direito internacional. Muitos falam que não serve para nada, que o direito internacional não consegue coibir questões que ocorrem na ordem internacional, mas a situação não é dessa forma que as pessoas veem, né? O direito internacional tem a sua importância, o direito internacional é de suma importância nessa ordem internacional. E por que ele é de suma importância e como que ele atua? Bom, primeiro, quando a gente fala de direito, nós falamos que o direito ele sempre atua dentro de uma sociedade. Então, o direito existe em decorrência de uma sociedade. E o direito internacional não é diferente. Por quê? Porque o direito internacional, o que eu tenho? Eu tenho uma sociedade. É uma sociedade diferenciada? É. Mas é uma sociedade. É uma sociedade que nós chamamos de sociedade internacional, inclusive. Onde eu tenho o quê? Eu tenho a atuação dos estados, eu tenho a atuação das organizações internacionais, organizações internacionais com e sem personalidade jurídica na ordem internacional. Então, desde uma Santa Sé, que tem personalidade jurídica internacional, até um Médicos Sem Fronteira, que não tem personalidade jurídica internacional e que atua nessa sociedade internacional. Eu tenho outros grupos, o professor Celso Albuquerque lembra no livro dele sobre grupos paramilitares, que têm atuação na ordem internacional, em guerras. Nós vimos recentemente aí, na guerra da Ucrânia, a questão daquele grupo paramilitar que apoiava o Putin. Então você tem uma atuação transfronteiriça, você tem uma atuação internacional desses grupos. E eu também não posso esquecer do indivíduo. Hoje, diferentemente de 15, 20 anos atrás, existe uma importância muito grande do indivíduo na ordem internacional. Existem regras que são dirigidas a esses indivíduos na ordem internacional. Então, hoje, aquela teoria de que o indivíduo, ele só é representado pelo Estado na ordem internacional, ela caiu. O indivíduo tem a sua representação. Em que pese em alguns organismos nós não termos uma participação direta do indivíduo, e aí fica de crítica, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque na Corte Interamericana de Direitos Humanos o indivíduo não tem direito de petição. Nós podemos fazer comunicações para a comissão, mas não para a Corte. Ao contrário, por exemplo, da Corte Europeia de Direitos Humanos, que eles acabaram com a comissão, ficou só a Corte e o direito de petição é garantido ao indivíduo. Então, nós temos sistemas diferentes no mundo, mas o indivíduo ele está nessa ordem. Então, existe essa sociedade internacional. E o que eu preciso? Eu preciso de regras para regular uma sociedade internacional. E essas regras, especificamente, elas são realizadas pelos estados. Os próprios estados se submetem a regras que eles mesmos criam. Então, eles criam regras, eles criam sistemas e se submetem a esses sistemas na ordem internacional. E é interessante porque, quando a gente fala desse direito internacional, ou dessa regra, ele existe, ele começou a existir, propriamente dito, vamos dizer assim, com a atuação só dos estados. Por muito tempo, esse direito internacional ele foi chamado de uma oligarquia dos estados.
Né? Por quê? Porque só tinha Estado. Né? Até a Segunda Guerra Mundial, nós temos só a atuação dos Estados. Os Estados atuam. Perto ali, vamos dizer assim, no meio da Primeira Guerra Mundial, ou no período entre guerras, não vou me lembrar exatamente, mas foi criado lá um escritório de higiene internacional, um escritório, né, que foi a primeira organização, vamos dizer assim, que hoje é a Organização Mundial da Saúde. Né? Então você tem ali, mas isso nós estamos falando ali já no século XX. Né? Então, até o século XX, eram só os Estados. Né? Então, as regras eram vigentes para os Estados. A partir da Primeira Guerra Mundial, final da Primeira Guerra Mundial, né, com a criação da Liga das Nações e, posteriormente, Segunda Guerra Mundial e criação da ONU, né, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um avanço das organizações internacionais. Então, o que existe na ordem internacional? Existe um direito internacional que ele busca, de certa forma, regular a atuação desses grupos, desses entes, desses personagens, né? Personagens é um termo mais utilizado lá nas relações internacionais, né? Atores globais, né? Então você tem vários nomes aí para esses que atuam na ordem internacional. Né? Então, o que nós encontramos hoje? Nós encontramos que essa ordem internacional, essa sociedade internacional, ela tem várias formas de regulação. Então, eu tenho lá, desde tratados internacionais, né, celebrados entre estados, tratados celebrados entre grupos, né, grupos econômicos, mas no sentido de blocos econômicos, né? Eu tenho celebrado entre blocos econômicos, eu tenho que são regionais, né, na sua grande parte, né? Eu tenho as organizações internacionais da ONU que celebram acordos entre si, tratados entre si. Então, eu tenho essa sociedade internacional que ela é, de certa forma, regulamentada pelos próprios estados, né? Porque os estados tanto representam indivíduos, quanto criam as organizações internacionais, como atuam de maneira direta nessa ordem internacional. Então, em que pese nós não termos somente o Estado hoje na ordem internacional, nós temos também o Estado como o pilar da sustentação desse direito internacional. A soberania estatal, conhecida por ser um instituto jurídico utilizado para fornecer ao Estado uma supremacia do poder, se sobrepondo sobre os demais elementos do seu território, é um princípio central do direito internacional, mas frequentemente entra em tensão com obrigações internacionais. Professor, como o direito internacional equilibra a proteção da soberania dos Estados com as limitações impostas por tratados ou situações de conflito? Bom, Francisco, essa é uma questão bastante complexa. Por quê? Porque ela não envolve somente direito. Né? Por quê? Ela envolve política. Né? Porque a política em si, né, em que pese ela fazer parte do direito internacional, ela não é exatamente um objeto de estudo do direito internacional. Né? Quando a gente fala de política internacional, nós estamos falando de estudo através da RI, das relações internacionais. A RI tem um foco voltado para as políticas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a soberania do Estado ela já foi vista de maneira ampla, plena, absoluta. Né? O Estado é soberano. Né? E nós tivemos por muito tempo essa ideia da soberania dos Estados, né? Como sendo o norte. Né? Se você pega aqui, por exemplo, na América do Sul, o conceito de soberania ele é bastante bairrista. Né? Ou seja, os Estados... né, tem que ter a soberania e aí vai embora. Isso reflete em outros campos. Por que reflete em outros campos? Porque a soberania em si, né, quando a gente fala em soberania, nós não podemos esquecer que a soberania ela é aplicada de uma maneira limitada. Ou seja, a soberania não é plena e absoluta em qualquer lugar do mundo. Né? O Estado tem a sua soberania dentro do seu território, onde ele adota as suas leis, e ele tem uma população que é submetida a essas regras. Né? Então, o Estado tem a soberania limitada. E quando a gente fala de direito internacional, a ordem internacional, ela não tem soberania. Tá? Porque se a gente fosse adotar uma soberania na ordem internacional, de quem seria? Né? Quem seria essa soberania na ordem internacional? Então, não existe na ordem internacional uma soberania. Né? Existe o quê?
existe a atuação dos estados, que se limitam através de pesos e contrapesos, de tratados e outras formas, né? Mas a soberania na ordem internacional, ela justamente, eu particularmente entendo que ela é equilibrada justamente porque eu tenho outras soberanias. Tá? Então, na ordem internacional, eu não tenho um poder soberano. Tá? Não tenho. Tá? O poder soberano, quando ele aparece na ordem internacional, né, e vocês podem perceber isso de maneira histórica, ele aparece através da força. E que não deixa rastros de dizer que é soberano, né, porque está sendo imposto através da força. Né? Então, especificamente, quando a gente fala de soberania, nós temos que lembrar disso. Né? Esse sistema da ordem internacional, as soberanias, elas, de certa forma, se equilibram. Né? Por quê? Porque eu não tenho como adotar na ordem internacional especificamente uma soberania somente. Né? Não dá. Né? Não é, como que eu diria, eu sempre brinco com os alunos, né? Isso não é Star Wars, né? Para que você tenha uma soberania hemogênica, né, na galáxia. Né? Nós não temos. Né? Não temos. Nós temos cada estado atuando na ordem internacional dentro dos limites que eles mesmos se impõem, dentro dos limites que o direito internacional impõe, porque senão, especificamente, nós viveríamos num mundo de total, de uma bagunça total, de uma falta de estruturação total, com cada estado querendo impor, de certa forma, a sua soberania aos demais. Então, a sociedade internacional, quando nós falamos dessa sociedade internacional, nós não podemos nos esquecer que eu tenho os outros estados e que esses estados também são soberanos. Então, essa soberania, ela sempre fica limitada, né, mais ou menos aquela ideia que nós trazemos para os alunos de direito, né, que é um jargão, né, que todo mundo gosta de usar, né, que o seu direito vai até onde começa o do outro. Então, na ordem internacional, é mais ou menos isso. O Estado é soberano até o momento em que ele não afeta a soberania de alguém. Então, esse é um detalhe que nós temos que observar na ordem internacional. E essa soberania, de certa forma, em alguns momentos, né, nós estamos. É bom até pontuar isso para vocês entenderem um pouco como funciona isso, mas o poder soberano, os estados também podem abrir mão. Tá? Não vou dizer que totalmente. Já historicamente nós já tivemos situações onde o Estado abriu mão de sua soberania em prol da sobrevivência. Né? Estados que foram, como que eu diria, foram protegidos, né, por outros estados, né, eles abriam mão da sua soberania. Né? Tivemos historicamente vários casos na formação dos estados. Né? Na África nós tivemos essa situação. Né, países que abriram mão da sua soberania para que um outro fizesse a proteção, porque ele corria o risco de desaparecer por não ter condições de se manter na ordem internacional. Mas, quando nós falamos dessa soberania, ela pode ser relativizada, né, mas depende do contexto. Né? Então, vou dar dois contextos para vocês. Contexto da União Europeia e do Mercosul. Tá? Por que falar de União Europeia e Mercosul? Porque são dois exemplos antagônicos de como esse poder soberano é utilizado pelos estados. Por exemplo, lá na União Europeia. Na União Europeia, todo estado que queira fazer parte da União Europeia, ele tem que ter nas suas leis internas, na sua Constituição ou infraconstitucional, não importa, ele tem que aparecer essa regra, dizendo que o direito europeu, né, no caso da União Europeia, né, o direito que rege as regras da União Europeia, ele está acima das constituições dos Estados-membros. Né? Ou seja, ele se submete. E o que é isso? Né? É relativização da soberania. Alguns autores, principalmente europeus, falam assim, não é relativização da soberania. Como que não é? O Estado está abrindo mão dizendo que existe uma regra que está acima da sua Constituição. Então, existe essa regra. Outra situação, até mesmo dentro da União Europeia, que eu me lembrei agora. Eu não sei se vocês sabem, mas tirando aí poucos países, que são principalmente países do leste europeu, que ainda estão em fase de adaptação à União Europeia, os demais adotam a moeda única.
né? Quem não adotava pulou fora, né? Que foi o Reino Unido, né? Que não adotava, fez o Brexit lá e saiu. Mas eles adotam especificamente uma moeda única. Agora, como que funciona essa moeda única dentro da União Europeia? É muito simples. Eles criaram um banco central europeu, né? Peraí. Como assim Banco Central Europeu? Para que serve o Banco Central dos Estados? Exatamente, né? Eles abriram mão de uma soberania em relação à moeda, em relação à taxa de juros, em relação à taxa de câmbio, né? Então, ele não emite moeda. O Estado europeu não emite mais moeda. Quem emite moeda é o Banco Central Europeu. Né? E aí você pega e pensa assim, mas como assim o Banco Central Europeu? É o Banco Central Europeu. E ele fica em Frankfurt, na Alemanha. Então, olha a situação. Então, para que serve o Banco Central nos Estados? Ele serve para outras coisas, que não seja isso. Né? Que queira ou não queira, representa o poder soberano do Estado sobre a sua economia. Ou seja, o Brasil tem um Banco Central que faz o quê? Emite moeda, estabelece taxa de juros, né? Trabalha com o câmbio, né? Flutua o câmbio a hora que ele quer, né? Vai lá, vende dólar, compra dólar e faz essa flutuação. Né? Agora, os Estados da União Europeia não podem fazer isso. Então, isso é abrir mão de soberania. Agora, por que eu estou utilizando do paralelo do Mercosul? Porque nada disso existe no Mercosul. O Mercosul não tem, né, um reconhecimento de uma lei suprema. Nós não temos. No âmbito do Mercosul, quando nós falamos na União Europeia em unificação de leis, o Mercosul não trabalha com isso. O Mercosul trabalha com aproximação legislativa. Nós não temos leis comuns no Mercosul, com exceção do Código Aduaneiro do Mercosul. O Código Aduaneiro do Mercosul, tudo bem, precisa. Por quê? Porque vai ser uma regra só de importação e exportação para todo mundo. Mas o restante, nós não temos leis únicas. Todo mundo guarda a sua legislação, guarda o seu corpo legislativo e tenta fazer o quê? Aproximação. Através do quê? Dos conceitos, dos princípios que são aplicados. Então você pega uma outra área de pesquisa, né, que eu já até indiquei para vocês aqui, para vocês darem uma olhada futuramente, né, que são as migrações globais. Né? É um tema que está na moda aí, né? É um tema que está acontecendo. E por que eu estou falando disso? Porque no Mercosul, por exemplo, eu não tenho uma lei de migração única para todo mundo. Eu não tenho, não vai ter uma lei de migração única para todo mundo. Eu tenho aproximação. Eu não tenho uma lei de refúgio única. Não, eu tenho lá uma declaração, né, dentro do Mercosul que ela traz os princípios relativos a refúgio. Então aqui, né, na América Latina, especificamente no Mercosul, não vou falar dos demais, mas no Mercosul, nós temos um conceito muito arraigado, né, de soberania. E os estados não abrem mão dessa soberania para nada, né, nem dentro de um bloco. Então, só para vocês terem uma ideia, essa diferença, né? Então, por isso que quando a gente fala de soberania, né, as próprias soberanias, elas se autolimitam na ordem internacional. Então, existe essa situação. É lógico que pode ter alguém pensando assim, tá bom, mas vem me dizer que a Rússia não impõe, de certa forma, uma soberania à Ucrânia na guerra. Né? Quer dizer que a China não impõe uma soberania econômica, né, a quem compra dela? Isso acontece. Né? Mas aí vai dos estados atuarem nessa ordem internacional para, de repente, fazer alguma coisa diferente dentro dessa sociedade internacional. Né? Nós estamos vendo aí, né? E é interessante que o momento, né, que vocês perguntam de soberania, porque nós vimos exatamente um autocontrole dessas soberanias, né, do tarifaço do Trump. A hora que o Trump vem e coloca o tarifaço dele, a China faz o quê? Coloca dela, ponto. Né? Equilibrou. Né? E isso é interessante na ordem internacional. Inclusive, na semana passada eu tive num evento em São Paulo que teve uma discussão dessa, né, na USP. E é interessante porque quando a gente observa essa questão do tarifaço, a gente vê que, do ponto de vista econômico, é lógico que um país como, vou pegar aqui, o Paraguai, né? Sem nenhum demérito, estou falando do tamanho da economia do Paraguai. Né? A economia do Paraguai frente à economia chinesa, né, é nada. Né? E aí eu tenho sim um poder, né, da economia chinesa, né, uma soberania chinesa nesse ponto, né, se a gente pode, nessa atuação, nessa área de atuação. Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso também. Né? Então, na ordem internacional, existem sim. Por isso que, por exemplo, o sistema OMC,
né, é que ajudaria a equilibrar as relações comerciais, né, entre os estados. Né? Mas o sistema OMC está travado faz alguns anos, né, para não dizer mais de década. Né? O sistema OMC é um sistema que está travado, é um sistema que o Trump conseguiu, de certa forma, também travar ele, né? O sistema de solução de controvérsias da OMC não está funcionando porque o Trump retirou juízes e não ajuda a eleger, né? Então tem um sistema travado ali dentro da OMC. Mas na ordem internacional é isso que nós temos, né? Ou seja, uma certa utilização, né, das próprias soberanias para se equilibrarem. Obrigado, professor. Os tratados são a espinha dorsal do direito internacional. E de acordo com o professor Rubens Belfort Matos, são acordos firmados por pessoas jurídicas de direito internacional que se obrigam, mediante documento escrito, a calcar o seu modo de agir por determinadas normas internacionais. No entanto, há casos em que estados descumprem ou se retiram de acordos, como ocorreu com o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Poderia explicar o processo jurídico da ratificação de tratados e as consequências legais para um estado que viola essas normas? Bom, essa é uma outra pergunta, né, muito bem elaborada, mas ela é bastante complexa. Por quê? Bom, vamos lá. Primeiro, o que é um tratado? Você deu um conceito de tratado aí. Né? De maneira simples, tratado é a forma como os estados e as organizações se obrigam na ordem internacional. Ponto. Né? Ou seja, como que o Estado ele estabelece conversas ou ele estabelece comércio, estabelece outros tipos de regras com outros estados? Tratado. Tá? Não importa o nome, tá? Porque tratado você encontra um punhado de nome. Tá? Eu listava quando lecionava a disciplina de Direito Internacional Público, lá acho que 10 ou 12 nomes que ao longo da história foram dados para tratado. Não importa se é um acordo, não importa se é tratado, não importa se é protocolo, não importa até na diretiva da União Europeia, né? Você tem tudo quanto é tipo de nome, até para Santa Sé, né? Tem um nome específico, que é concordata. Mas é um tratado. Né? Então, tudo é tratado. Tudo é o quê? Celebração de obrigações entre estados ou entre organizações e estados. Ponto. Então, o tratado é um documento jurídico que vincula estados ou estados e organizações. O indivíduo não, né? Porque o indivíduo não tem personalidade jurídica internacional. Né? Então, para celebrar tratado internacional, precisa da personalidade jurídica internacional. Né? Então, aquilo que eu disse na nossa primeira manifestação, Médicos Sem Fronteira não celebra tratado. Né? Greenpeace não celebra tratado. Por quê? Porque não tem personalidade jurídica internacional. Tá? Não tem. São pessoas jurídicas de direito interno com atuação transfronteiriça. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro. Agora, Santa Sé é reconhecido. Tratado de Latrão reconheceu a personalidade jurídica e ela passa a ser uma pessoa jurídica de direito internacional público. Tá? Ou direito internacional, para ser mais amplo, porque tudo é público, né? Então, uma pessoa jurídica de direito internacional. Então, você tem essas... A Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha é outra. Né? Tem personalidade jurídica internacional. Então, celebra tratado na ordem internacional. Né? Então, tem que ficar muito claro isso, porque existem órgãos, organizações, que aparentemente parecem uma coisa, mas não detêm personalidade jurídica internacional. Né? Então, o tratado serve para isso. Ele estabelece essas obrigações. Agora, o tratado, assim como nós falamos da soberania, né, ele vai da vontade política dos estados. O que o Estado quer fazer? Sobre o que o Estado quer se obrigar? Né? Sobre o que ele quer impor para a organização para ela fazer? Né? Então, o Estado é que vai definir isso. Né? Então, nós temos que lembrar disso. Então, existe toda uma estruturação dos tratados. Por isso que, quando nós falamos de tratados, existe lá, eu vou falar aqui de maneira bem rápida, né, porque isso seria uma aula de uns 2, 3 dias de aula. Como que forma um tratado? Né? Como que eu tenho essa formação num tratado? Bom, um tratado, ele especificamente, ele tem algumas fases. Né? Como, por exemplo, a primeira delas, eu tenho negociação e assinatura. Alguns autores diferenciam, né? Falam que existe uma fase de negociação e outra de assinatura. Né? E aí eles estabelecem
4 fases, né? Mas a maioria dos autores falam que é negociação e assinatura. O que é isso? É quando o Estado se obriga, ele discute lá, né? Discute todas as regras, ele discute o termo do acordo, ele discute quais são as obrigações, né? Ele discute tudo, né? Ele põe na ponta do lápis tudo. E aí o que eu tenho? Depois de feita essa negociação, eu tenho um momento de assinatura desse tratado. E é interessante observar por quê? Porque em 99% dos casos, essa assinatura, eu costumo dizer que essa assinatura não vale de nada. Né? Por quê? Né? Porque não vale. A não ser aqueles tratados para os estados que tenham um tipo de tratado específico, que é um tratado que ele entra em vigência e que existe previsão legal para isso, ele entra em vigência apenas com assinatura. E são pouquíssimos os locais onde eu encontro esse tipo de tratado. Eu sei que dentro dos Estados Unidos, alguns tipos de tratados podem ser feitos assim. Mas a maioria dos países não adotam essa sistemática. Eles adotam o quê? Participa da negociação, assina e traz o documento para fazer o quê? A ratificação do tratado. O que é a ratificação? Quando eu falo da ratificação, eu vou utilizar de exemplo o sistema brasileiro, mas isso talvez seja aplicado a vários outros países. No sistema de ratificação, ou melhor dizendo, nós precisamos do sistema de ratificação porque normalmente quem vai lá celebrar o tratado é o Poder Executivo. É o Poder Executivo que vai lá e celebra. Mas quem é o embaixador? Quem é o corpo diplomático? Representa quem? Representa o Legislativo? Não representa o Legislativo. Ele é da estrutura do Poder Executivo. Então, o que se faz? Tirando as suas diferenciações, mas o Poder Executivo foi lá, negociou um tratado, assinou o tratado, porque tinha poder pela Constituição para fazer isso, mas para virar lei, precisa do Legislativo. Então eu preciso passar esse tratado que foi assinado lá fora, que foi negociado e foi assinado, pelo Poder Legislativo para que ele seja transformado em lei, porque senão não tem nenhuma obrigatoriedade aqui dentro. Então eu preciso disso, eu preciso desse procedimento de ratificação. E, resumidamente, o que é o procedimento de ratificação? Aí tem uma discussão, não vou dizer uma discussão, mas uma interpretação, que alguns autores falam que existe uma fase interna e existe uma fase internacional da ratificação. E é muito simples de entender isso. Por quê? Porque, primeiro, na ratificação, o tratado precisa passar no nosso caso, pela Assembleia. Assembleia não. Pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Tem que passar pelo Congresso Nacional. Então, especificamente, tem que passar por lá. Então, o Congresso Nacional, através dos seus procedimentos, com as suas 2 casas, vai fazer o quê? Vai pegar um tratado, vai analisar, Comissão de Constituição e Justiça, comissão de outros assuntos, outras comissões que envolvam aquele tratado, vai passar por essas comissões, vai analisar, vai ver a juridicidade, vai para votação. Isso nas 2 casas. Eu acho interessante porque no sistema bicameral nós vamos passar isso 2 vezes. Vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, e do Senado. Então vai passar, não tem essa. Então ele vai passar por essas instâncias. E aí o que acontece? Aprovou? Legal. A aprovação é um outro detalhe. Por quê? Porque existe dentro desse procedimento legislativo a possibilidade, e que ultimamente não tem sido muito utilizada, justamente por gerar problemas na ordem internacional, do Congresso Nacional fazer reservas ao tratado. Ou seja, o Congresso Nacional pode dizer, olha, esse artigo aqui, essa obrigação aqui, o Brasil não vai se comprometer. Então isso pode ser realizado? Pode. O que tem acontecido ultimamente? Historicamente, quando os tratados eram abertos e permitiam as reservas, ficava uma coxa de retalho. A Itália fazia reserva disso, a Alemanha daquilo, o Brasil desse outro. Então você ficava num limbo, porque tinha muita reserva, cada um fazendo reserva em alguma coisa. O que os tratados têm feito ultimamente é se ele pode ou não admitir reserva. Então existem tratados que não admitem reserva.
TNP, Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Ele não admite reserva. Ponto. Acabou. O Estado quer, é tudo. Se não quer, é nada. Aquela história de 8 ou 80. Não tem meio termo. Então, a ratificação ela funciona assim. Então, passa primeiro numa ordem interna, legislativa interna, para que o poder legislativo dê o seu ok naquele tratado. Ele pode rejeitar o tratado? Pode. Mas aí vai de questão política do Estado, do Executivo conseguir, fazer toda esse ajuste, para não dizer outra coisa, esse ajuste com a base aliada, com todo mundo no Congresso para passar o tratado internacional. Então ele faz essa parte interna. A partir do momento em que se completou essa parte interna, ou seja, o Congresso analisou, deu ok no tratado, o que vai acontecer com esse tratado? O Poder Legislativo, após a aprovação, autoriza o Poder Executivo, normalmente na figura do Presidente da República, a fazer o depósito do instrumento de ratificação. O depósito ou a troca do instrumento de ratificação. E aí sim, aí o que acontece? Especificamente, o país está dizendo para o outro que faz parte daquele tratado que, olha, está tudo certo lá dentro. E normalmente o que acontece é que a partir desse depósito as obrigações surgem. Não é antes. A partir desse depósito, essa troca. Hoje mais depósito, porque normalmente os tratados são multilaterais, e não dá para ficar fazendo troca um por um. Normalmente é feito o depósito. Se estabelece um órgão, que vai ser o depositário, dos instrumentos de ratificação, o Estado deposita lá, esse comunica a todo mundo que o Estado depositou. Em alguns casos, os tratados eles estabelecem número mínimo de ratificações para que ele entre em vigência. Então, por exemplo, a ONU, a Carta da ONU. A Carta da ONU precisava dos 5 membros do Conselho Permanente. Então, eles precisavam fazer essa ratificação. No caso específico da Convenção de Viena sobre Tratados Internacionais, também estabeleceu um mínimo de ratificações para ela entrar em vigência. Então, existe essa possibilidade. Mas, de maneira resumida, o tratado tem isso. Ele é celebrado lá fora, feita a negociação, é assinado, vem para a fase interna, que a gente chama dessa ratificação interna, e depois é feito o depósito, que seria a parte internacional da ratificação. O Estado formaliza isso, formaliza sua adesão, por meio do depósito junto à autoridade designada, ou se for bilateral, ele pode fazer uma reuniãozinha lá, regada a vinho, caviar, às nossas custas, para assinar o bendito do tratado. Vocês já viram, aparece lá que os Estados assinaram o tratado, Assinaram que ele é só para inglês ver, porque não é dessa forma como a imprensa mostra que o tratado entra em vigência, não é dessa forma específica. As consequências legais para o Estado que viola. Bom, esse é um outro problema. Por quê? Porque quando a gente fala de tratado, é interessante observar que o Estado se obriga por um tratado? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Porque é um instrumento jurídico que cria ou altera ou extingue obrigações entre os Estados. Perfeito. Contudo, o que nós não temos na ordem internacional, e eu costumo dizer isso para os alunos, não vamos ter um tribunal internacional que vai cuidar de tratados internacionais. Alguns, desde que colocada a competência no texto do tratado, ou aceita a competência pelo Estado demandado, pode ir para a Corte Internacional de Justiça. Não sei se vocês já estudaram isso, mas é um outro assunto, que a competência da Corte Internacional de Justiça ela é limitada. Em que pese nós falarmos especificamente de que a Corte é o Tribunal da ONU, ela não se aplica a tudo que é celebrado dentro da ONU. Então, isso é uma questão para um outro podcast, sobre a competência da CIJ. Então, o que nós temos aí? Nós temos que os Estados se obrigam na ordem internacional, mas eu não tenho um mecanismo específico para fazer com que o Estado cumpra esses tratados internacionais. Não tenho. O que existe é que dentro do próprio tratado eu posso ter essas situações. Dentro do próprio tratado eu posso ter
regras para quando o Estado especificamente não cumpre o tratado. Né? Vou citar aqui o Mercosul. Vamos supor, né, já foi mais de uma vez que o Uruguai ameaçou sair do Mercosul. Né? Direto o Uruguai faz isso. Né? Porque quer sair do Mercosul e não sei o quê. Né? Aí os Estados Unidos acenar do outro lado do mundo, o Uruguai fala assim, quem sabe, né? Talvez seja melhor sair do Mercosul. Aí vai o Brasil lá e passa a mão na cabeça e resolve o problema. Né? Então, é desse jeito que funciona o Mercosul. Então, o que acontece especificamente? Nesse caso específico, dentro do Mercosul, eu tenho regras para o Estado que não queira mais fazer parte do Mercosul. Ele não quer mais fazer parte do tratado? Perfeito. Quer sair do tratado? Né? Ele quer denunciar o tratado, que é um termo mais técnico, né? Que representa a saída do Estado de um tratado internacional, denúncia unilateral, ele sai do tratado, pode sair. Né? Só que a partir do momento que ele sai, todas as regras do Mercosul não se aplicam mais a ele. Ponto. É a mesma coisa para a União Europeia. É só ir lá ver o que aconteceu com o Reino Unido quando saiu da União Europeia. Ele continua como moeda única? Ele já não tinha, né? Mas não tem possibilidade? Não. Né? O espaço Schengen tem lá na Inglaterra? Não tem. Ele está fora. Né? Que é da livre circulação dentro da União Europeia. Então, essas regras elas existem dentro do próprio tratado. Agora, isso é quando o Estado quer sair do tratado, quer fazer a denúncia. Mas existem regras também, e aí, nos sistemas de blocos regionais, nós vamos encontrar isso, que é um sistema jurídico interno. Por exemplo, Brasil e Argentina. A Argentina entende que o Brasil não respeitou o tratado sobre determinada cláusula, sobre determinado assunto. O que a Argentina pode fazer? Ela pode recorrer ao TPM, que é o Tribunal Permanente do Mercosul. E aí tem regras dentro do bloco. E o Tribunal Permanente do Mercosul vai analisar se houve infração ou não e vai determinar o que pode ser feito ou não pelo Brasil. Então, isso existe. Agora, vou dar um outro exemplo para vocês verem como que a questão é complexa. Caso Cesare Battisti. Não sei se todo mundo sabe quem foi Cesare Battisti, né? O italiano, né, que matou, se não me engano, 2 ou 3 pessoas na Itália, e ele sempre alegava que era em decorrência da sua atuação política ele fez isso. A Itália não comeu a conversa dele, né? Condenou ele, e ele saiu caçando asilo no mundo inteiro. Estava na França, veio para o Brasil. Ok? Tá bom, veio para o Brasil. O Brasil não concedeu asilo, é uma outra história, né? Isso dá um podcast só para o caso do Cesare Battisti, né? Porque ele recorreu ao refúgio, né? E aí tem toda uma manobra jurídica por detrás, porque foi concedido o refúgio em grau de recurso. Né? Não foi o CONARE, porque o CONARE é o órgão que concede. Né? O CONARE falou, não cabe refúgio. Né? Aí o ministro da Justiça da época falou assim, não, cabe, eu vou reformar, e reformou a decisão colegiada do CONARE, né? E concedeu o refúgio para o Cesare Battisti. Bom, o que aconteceu? A partir desse momento que ele concede o refúgio, a defesa do Cesare Battisti leva para o Supremo, né, que estava julgando a extradição dele, leva essa informação. E o Supremo fala assim, opa, peraí, como assim? E o Supremo entra nessa discussão. E o Supremo analisa a discussão, né? A discussão da concessão do refúgio. E o Supremo fala, não era passível de concessão de refúgio. E ao final do julgamento da extradição, o Supremo fala, é possível sim conceder a extradição. Vai para o presidente da República, né, que na época era o Lula, né, no segundo mandato dele, e no dia 31 de dezembro, num edital extraoficial, né, um extra, não extraoficial, extra, né, sai a decisão de que Cesare Battisti não seria extraditado, porque é a decisão do presidente da República. Peraí, mas tem tratado com a Itália de extradição. O Brasil tem um tratado e toda a situação do Cesare Battisti se encaixa no tratado. Então não tem obrigação do Brasil extraditar o Cesare Battisti para a Itália? E aí? A Itália falou que ia levar para as cortes internacionais, porque o Brasil não tinha feito a extradição, mas não levou, porque não tem lugar para discutir isso. Então essa é uma questão bastante complicada. Pode gerar outro tipo de consequência? Claro que pode. A Itália poderia, se fosse o caso, ter colocado, vamos supor, sanções econômicas. Poderia. A Itália poderia ter chamado, por exemplo, seu embaixador, ter rompido relações diplomáticas com o Brasil. Poderia. Né?
mas a relação econômica e política entre Brasil e Itália é muito maior do que a extradição de Cesare Battisti. Né? Então, isso é só para vocês terem uma noção. Então, é uma causa complexa na ordem internacional? É bastante complexa. Né? Por quê? Porque os estados se obrigam, mas não se obrigam. É mais ou menos assim. Né? Porque o estado pode, de certa forma, dependendo do assunto, é isso que tem que ficar muito claro, né? Porque no campo econômico o estado não vai fazer isso. Né? Porque ele gera consequências econômicas. Né? Mas no campo do extraditar alguém, né, talvez o estado corra o risco de falar, não vou fazer, pesa lá politicamente qual vai ser o prejuízo dessa decisão e não faz a extradição. Né? Então existe essa situação. A própria Convenção de Viena sobre Tratados Internacionais, ela trabalha aspectos sobre o não cumprimento dos tratados. Né? Tem lá, né? Mas os estados observam? Não observam. Né? Então, esse é um detalhe do Tratado Internacional. Ele obriga, pero não mútuo. Né? Então, obriga, mas o estado tem aí as formas de não cumprir esse tratado, e é muito difícil na ordem internacional, frisando novamente, desde que não envolva a questão econômica. Na questão econômica é mais simples de resolver, né? Porque eu bloqueio alguma coisa, né? Eu não permito comércio, aí o Estado se adequa. Né? No campo econômico eu tenho formas de coagir o Estado diferentes de outras áreas. Obrigado, professor. Bom, sanções econômicas são amplamente utilizadas, como as impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia, citando, por exemplo, o congelamento das reservas em moeda estrangeira e a proibição da comercialização de petróleo e gás natural russos. Apesar do exemplo citado, o senhor poderia nos explicar como elas podem acontecer na prática, do ponto de vista jurídico? Em que bases legais essas sanções são aplicadas e quais são os critérios para garantir sua legitimidade internacional? Bom, interessante essa pergunta, porque normalmente, até os alunos de Direito Internacional não veem isso no curso, né? Porque não dá tempo de falar sobre isso especificamente. Né? Mas existem, sim, as sanções. E aí nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque as sanções, como eu disse, se você fala de um bloco regional, né? Se você fala de uma União Europeia, um Mercosul, essas sanções estão previstas nos próprios tratados. Então, a legitimidade vem disso. Ponto. Né? Os estados se obrigaram. A sanção está prevista no tratado. Então, não tem o que o estado falar. Tá? O estado não pode reclamar daquela sanção porque ela está prevista. Ele deu o seu aval, né? Ele assinou aquele tratado, ele ratificou aquele tratado. Então, quanto a isso, não tem problema nenhum. Né? Quando a gente fala da ONU, e aqui é interessante, né? Porque quando a gente fala da ONU, a possibilidade destas sanções, ela está lá no capítulo 7 dos artigos 39 a 41. Ou seja, a ONU tem, sim, competência, né, para estabelecer essas sanções. Ponto. Então está previsto na Carta da ONU, que é o quê? É um tratado internacional. Então eu tenho essa previsão, né, nesse capítulo da Carta das Nações Unidas. Então existe essa previsão, né, específica da possibilidade de sanção. Então não tem o que falar. Exemplo clássico disso, quando os estados eles não querem cumprir o TNP, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Né? O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, nós temos dois sistemas aí. É claro que tem as suas críticas, né? Eu sou um crítico do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, né? Porque é muito fácil falar que quem não tem não pode ter, né? Quando não se acaba com aquilo que quem já tem. Né? A regra do TNP é essa. Né? Ou seja, proibiram todo mundo de ter arma nuclear, né? Mas quem tinha não acaba. Né? É só ver aí quantas ogivas nucleares existem na rota Estados Unidos-Rússia. Né, passando pela Europa, né, para não fazer do outro lado. Né? Você vê quantas ogivas ativas existem ali. Né? Então, é simples, né? É simples fazer o tratado dessa forma. Mas também é outro assunto aqui. Então, você pega o TNP, quando você pega o TNP tem sanções. A ONU tem... o TNP foi celebrado junto à ONU. Então, o não cumprimento do TNP pode levar a sanções. E o Irã sofreu. Né, e sofre com isso até hoje. Por quê? Ele insiste em desenvolver
o seu sistema, o seu projeto nuclear. A Coreia do Norte, a mesma coisa. A Coreia do Norte também, né, sofre sanções econômicas com base na própria Carta da ONU para que especificamente a Coreia deixe, né, de promover o seu programa nuclear. E não deixa. Ela sofre sanções e não deixa. Ela não está nem aí, o povo morre de fome, mas ela desenvolve o seu programa nuclear, né, que é caríssimo. Né? Diferente do Irã, que tem dinheiro para bancar isso, a Coreia do Norte não tem, a gente sabe disso. Né? Então, existe essa possibilidade dentro da ONU de fazer isso. Os blocos econômicos podem fazer e têm legitimidade através dos tratados. A ONU, através da Carta da ONU. O problema maior que nós estamos vendo na ordem internacional, né, é aquelas retaliações que são feitas de maneira unilateral pelos estados. Aí nós temos alguns problemas. Né? Qual é a legitimidade disso? Né? Na ordem interna, tudo bem. O Estado adotou uma decisão soberana para ele. Está dentro dos seus limites. Né? O Estado, por exemplo, vamos pegar o Trump aqui que está na moda, né? O Trump, ele pode chegar e congelar ativos, por exemplo, que foi utilizado, né? Ativos do governo russo, de pessoas da Rússia, né, dentro dos Estados Unidos? Ele pode, ué. Eu vou fazer o quê? Eu vou ter que ir lá recorrer a um tribunal norte-americano para tentar resolver isso. Não sei quem está acompanhando, mas tem uma decisão do governo Trump que está sendo estudada, que é estabelecer sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Não sei quem viu isso. São unilaterais, por causa da atuação dele aqui. Né? Então existe essa discussão. Caçar passaporte, não, visto, né? Caçar visto, congelar patrimônio e bens que ele esteja lá. Né? O detalhe é que, venhamos e convenhamos, né? Ninguém vai deixar nada lá, né? Depois de ficar sendo anunciado isso por meses, né? Alguns meses estão falando nisso. Não vai ter nada lá para pegar. Né? O máximo que vai conseguir é cancelar o visto dele para os Estados Unidos. Ele não vai entrar mais lá. Persona não grata. Mas, fora isso, não tem o que fazer. Então, esse é o problema. Aí nós voltamos lá no nosso primeiro ponto, que é a questão da soberania. O Estado tem soberania para fazer isso dentro do território dele. Né? Então, é um complicador. Agora, se os Estados se juntam em grupo e fazem isso, você já tem uma dimensão diferente. Como foi na guerra da Ucrânia. Não foi somente os Estados Unidos que estabeleceu sanções. Né? Não. Na Europa inteira estabeleceu. O que teve de... como que fala? Iate, né? de magnata russo que apoia a guerra, que foi prendido no mundo, né? Tá lá, tem um parado, não sei aonde, aí que ele vale mais de 1 bilhão. Né? É enorme o bendito do iate. Né? Fizeram isso. Né? Então, essa situação ela pode ocorrer. Então, o que nós temos é que, quando nós falamos especificamente dessas decisões, né, para garantir uma legitimidade internacional, né, ou seja, o que nós temos que observar? Primeiro, uma finalidade lícita. Né? O que essa sanção visa? Visa tentar parar as guerras na Ucrânia. Tudo bem, nós temos aí uma finalidade lícita. Né? Tem que ser proporcional? Tem, né? Tem que adotar uma certa proporcionalidade nessa sanção. Né? Proporcional ao quê? À gravidade da conduta, é lógico. Não violação de direitos fundamentais. Né? Então você tem que essas sanções elas não podem ter violação, né, ou ingerir, né, ou gerar, crises humanitárias. Né? E a decisão tem que ser normalmente coletiva. Né? Então, esses são alguns princípios que devem ser seguidos para que essas sanções elas sejam tomadas. Nunca esquecendo, né, que quando a gente fala dessa questão da sanção, o que mais pega justamente são as unilaterais. Né? As sanções da ONU, tudo bem, a Carta da ONU estabelece as regras, mas as sanções unilaterais nós temos o quê? Nós temos os estados ou os blocos que eles adotam. E aí isso está dentro da soberania do Estado ou está dentro da decisão do tratado que cria o bloco. Professor Cláudio Moreno, muito obrigado por suas reflexões tão pertinentes. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Foi um privilégio tê-lo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço aí o convite.
a participação, fico à disposição para outros, né? Temos aí, né, vários assuntos do direito internacional, né? Dá para fazer, desmembrar o podcast daqui para frente, fazer um podcast só de direito internacional. De tanta coisa que tem, né, no direito internacional, né, e que muitos não entendem, né, como que funciona a dinâmica do direito internacional. Eu que agradeço, um abraço a todos e fico à disposição aqui, né, para qualquer outra entrevista, qualquer outro assunto. Obrigado, professor. Isso encerra nosso episódio de hoje. Para você que nos ouviu até aqui, vamos te fazer um convite. Seguir nosso projeto de extensão lá no Instagram, @jusconexão.el. Por lá, você pode ficar ligado nos diversos conteúdos relevantes sobre o direito e saber quando vai sair o próximo episódio. Esse foi o Direito em Pauta, o podcast do JusConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL, disponível no YouTube e no Spotify. Para a produção desse episódio trabalharam Pedro Castro, Marina Ticianelli, Guilherme Costa da Fonseca, Ashley Marisca Campi, os diretores Fernando Iocomiso e Manuela Muniz, sob supervisão das professoras Juliana Pavão e Ana Cláudia Pinheiro. E eu sou o Francisco Serino. E eu sou Pedro Nishimura. E ficamos por aqui. Até a próxima pauta.